Fala galera, bora falar hoje da derrota do Cruzeiro para o Fluminense. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. O Cruzeiro perdeu para o Fluminense na quinta-feira pela 29ª rodada do campeonato. Gol de John Arias, Fluminense 1-0 no Maracanã. Uma derrota que a gente pode falar que foi de um primeiro tempo de uma forma, segundo tempo de outra forma. Dois tempos distintos. No primeiro tempo, o Cruzeiro fez até um bom primeiro tempo, né? Criou algumas oportunidades, né? Precisa ainda treinar bastante a saída de bola, que é um sistema, né, que o Diniz implanta nos times que ele comanda. O Cruzeiro já mostrou contra o Fluminense mais do Diniz do que contra o Libertad e contra o Vasco, né? Essa saída de bola já foi mais trabalhada. E essa saída de bola é o seguinte: quando ela é feita da maneira correta, você vê que limpa o campo do adversário, limpa o campo completamente, e aí sobra 3, 4 vantagem numérica para atacar. E o Cruzeiro com essa, né, claro que quase entregou 2 gols no início do jogo, né, que uma bola lá que o Vidalba entregou e o jogador do Fluminense tocou pro Keno e o Keno finalizou, e a outra que o Vidalba, em vez de cortar para fora, cortou para dentro da área, foi tocar, né, uma bola cruzada na frente do gol e quase que o Ganso faz o gol, né? Poderia o Cruzeiro ter se complicado logo no início. Mas depois disso, a partir ali dos 18, 19 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro soube jogar melhor. O Cruzeiro soube colocar essa bola e sair melhor. O Lucas Romero caindo ali pela direita ajudou bastante nisso. E o Cruzeiro começou ali a fazer seu contra-ataque. E virou um jogo muito aberto. O Cruzeiro teve uma oportunidade ali no primeiro tempo com o Caio Jorge, que o Caio Jorge poderia ter feito o gol, né, que o Verón tromba com o Fábio. O Caio Jorge sobrou sozinho, sem goleiro, e finalizou a bola. Samuel Xavier tocou nela, pegou na trave, no rebote Marcelo quase fez o gol contra, né. Teve uma jogada que eu acho que estava impedido, que foi um lance que o Verón tentou dar uma cavadinha no Fábio, o Fábio fez uma baita defesa. Teve um outro lance que o Lautaro chutou também, que o Fábio defendeu. E teve o lance do Matheus Henrique. O Matheus Henrique bateu o cruzado para fora. Foi ali as jogadas mais perigosas do Cruzeiro no primeiro tempo, que já era para ter feito, no mínimo, pelo menos um gol. Para pelo menos já ter abrido o placar, pressionado o Fluminense, que estava dentro da zona de rebaixamento, jogando, precisando do resultado, vindo de vários jogos sem vencer. Estava jogando pressionado diante da torcida, que estava em pouco número. Então o Cruzeiro poderia ali sair numa vantagem no primeiro tempo. Não fez isso, o jogo ficou muito aberto. O Fluminense teve algumas oportunidades ali também de poder fazer o gol. O primeiro tempo foi bem movimentado, foi um jogo bem legal. O Cruzeiro atacando aqui, o Fluminense atacando lá, jogo bem aberto, né? O Cruzeiro ele tem que melhorar bastante essa transição defensiva, porque quando o Cruzeiro se lança ao ataque igual nessas oportunidades, quando, por exemplo, um Lautaro que tem muita raça, mas toma muita decisão errada, ou um Verón, ou um Matheus Pereira erra um passe, o contra-ataque do adversário fica muito perigoso. A defesa do Cruzeiro, que era um primor do Cruzeiro, hoje em dia tá bem espaçada, né? O João Marcelo, inclusive, já foi pro banco, o Vidalba entrou no lugar dele, mas ainda precisa corrigir algumas coisas para o Cruzeiro defensivamente ser melhor. Porque o Cruzeiro ele tem poucas oportunidades, realmente. Ele tem, às vezes, até muitas oportunidades de fazer gol. Porém, ele é muito mal nesse último terço do campo na hora de finalizar. Ou seja, se ele faz poucos gols, ele também tem que levar quase nada. Porque se ele tomar muitos gols, a chance dele perder o jogo ou empatar é muito grande. Então, já que ele tem esse problema ofensivo, pelo menos tem que corrigir esse sistema defensivo. O Diniz vai ter tempo aí nesses 15 dias de data FIFA, né? Que o próximo jogo é só dia 18 contra o Bahia no Mineirão, pela 30ª rodada. O Cruzeiro no segundo tempo começou ali, né? Não fez nenhuma substituição. Começou ali já tomando uma pressão do Fluminense. O Fluminense não demorou muito, né? Antes disso teve um lance que o Caio Jorge finalizou errado, chutou a bola na bochecha da rede. E depois disso uma jogada ali que o Verón vacilou, deixou o Arias passar nas costas dele. O Ganso deu o passe e o Arias fez o gol, que o Arias não... O Fluminense, por mais que estejam passando aí por essa situação de briga por rebaixamento, eliminação de Libertadores, eliminação de Copa do Brasil,
O Fluminense ainda assim, tecnicamente, é um time bem refinado. Ou seja, o Arias teve uma oportunidade que foi lá fatal e fez o gol, que aí foi no início do segundo tempo ali com 9 minutos. Daí pra frente o jogo ficou muito picado. O Fluminense tem esse estilo defensivo que é com o Mano Menezes, um estilo retranqueiro, né? E o Mano Menezes, né, e o Fluminense foram picotando o jogo aí. Por mais que o Diniz foi fazendo suas substituições, inclusive fez aquela substituição, tirou o Zé Ivaldo, colocou o Wallace na zaga, teve a entrada aí do Barreal, teve a entrada do menino da base, o Tevez, teve a entrada do Peralta, o Peralta inclusive achei até que entrou bem, e teve a entrada do Kaique, né, no lugar ali do Marlon. Mas o Cruzeiro tentou se jogar o ataque depois do gol, mas virou um Cruzeiro totalmente desorganizado. O Cruzeiro errando muitos passes, um time muito nervoso. Parecia que era o Cruzeiro que estava brigando contra o rebaixamento e não o Fluminense. O Fluminense estava jogando com sua torcida ganhando o jogo, mas a gente sabe que tem essa apreensão, que caso o Fluminense não ganhasse esse jogo, se complicava mais ainda em quesito de rebaixamento. E o Cruzeiro virou um jogo nervoso, o Cruzeiro não conseguiu fazer mais nada praticamente, teve só mais um lance. Foi uma jogada, inclusive, saída do Peralta, o Matheus Henrique cabeceou e o Fábio fez uma defesaça, né? E aí o Fluminense ficou naquele jogo de cai, segura tempo, o Fábio pegava, demorava a bater um tiro de meta, o Fluminense demorava a bater um lateral, o juiz permitiu isso, e o Fluminense saiu com essa vitória do Maracanã. O Cruzeiro que tem esse retrospecto ruim contra o Fluminense. Nos últimos anos aí, a única vitória que teve aí foi essa, no primeiro turno, que o Cruzeiro ganhou com 2 gols do William no Mineirão. Então é isso, o Cruzeiro tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro, não tem margem para erro mais. Pode ser contra o Flamengo no Maracanã, pode ser contra o Palmeiras, pode ser contra qualquer adversário. O Cruzeiro tem que arrancar 3 pontos, não tem conversa. E tem que apresentar um futebol que dê confiança para acreditar que dá para conquistar a Copa Sul-Americana. O Cruzeiro está na semifinal da Sul-Americana para enfrentar o Lanús. Primeiro jogo no Mineirão, segundo jogo na Argentina. E tem uma possível final, que é jogo único contra a Racing ou Corinthians. Então o Cruzeiro não pode, de forma alguma, pensar que somente a Sul-Americana é a prioridade. O Cruzeiro tem um foco que é chegar na Copa Libertadores de 2025. Ele não pode se dar o luxo de confiar num título de Copa Sul-Americana. Se ganhar a Copa Sul-Americana, tranquilo, o Cruzeiro está classificado direto para a fase de grupos e conquistou um título na temporada, um título importantíssimo inclusive, que é inédito na história do Cruzeiro, e para realmente concretizar que o Cruzeiro voltou ao cenário nacional da forma histórica que sempre foi. Então, mas não dá para o Cruzeiro abrir mão do Campeonato Brasileiro. São mais 9 rodadas. O Cruzeiro ocupa a 8ª posição, tem 43 pontos. Está estacionado há muito tempo nessa pontuação entre 40 ali e 45 pontos. Nem chegou aos 45 inclusive, né? Fez 10 pontos nos últimos 30. Nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu um apenas. Foi contra o Lanterna do campeonato, jogando em casa. Então o Cruzeiro não se pode mais dar ao luxo da margem de erro. A gordura que o Cruzeiro construiu no primeiro turno com o Fernando Seabra já foi para o espaço. E o Cruzeiro precisa reagir o quanto antes. Não podemos mais ficar vivendo de uma ilusão de um Cruzeiro 3, Botafogo 0, que foi na 20ª rodada. Porque desde aquele jogo o Cruzeiro vem apresentando atuações ruins, postura de jogador ruim também. Por mais ali o Matheus Pereira teve uma queda, o restante do time teve mudança. O Caio Jorge custou a engrenar, agora deu uma melhorada. Matheus Henrique oscila muito, o Wallace está fazendo uma péssima temporada no início do Cruzeiro, que é uma coisa normal. O Wallace ainda pode crescer no time do Cruzeiro. E a zaga do Cruzeiro, que era o João Marcelo e Zé Ivaldo, que agora já trocou para Vitalba e Zé Ivaldo, é uma zaga que está causando problemas. Então o Cruzeiro precisa urgentemente corrigir isso. E tem 15 dias. O Fernando Diniz acabou de chegar no Cruzeiro, é o 3º jogo dele no comando do Cruzeiro, foi esse contra o Fluminense. Vai pro seu 4º jogo, não venceu, empatou 2, perdeu 1. Então, assim, não pode mais ficar nessa. Tem que até mesmo dar essa resposta, porque logo depois do jogo contra o Bahia é o jogo contra o Lanús, o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, né? Pra mim, assim, das contratações do meio do ano, o Caio Jorge vem melhorando.
conforme o tempo vai passando. O Lautaro tem muita raça, porém acho que o Lautaro erra muito na tomada de decisão, vem errando muito, precisa ser mais efetivo, que a gente precisa de um atacante de beirada que faça gols. Não adianta somente ter raça. O Peralta estreou há pouco tempo. Pra mim é uma surpresa boa. O Peralta, pra mim, por mais que o Alexandre Matos já tenha comentado que o Peralta é jogador para a temporada que vem, porém, pra mim, o Peralta já é realidade e vai ajudar a gente bastante nesse final de campeonato. Se for o caso, substitui algum jogador ali pelo Peralta, né? Ou o Peralta entrando mais cedo nos jogos e usar a garotada da base, que não dá mais pro Cruzeiro ficar jogando com 4 atacantes sendo relacionados. Por mais que o Rafa Silva também esteja voltando aí de lesão, até que enfim, né? Deve ser liberado aí na próxima semana. Então o Cruzeiro entra levando, né, pra relação Barreal, que nem faz função de atacante, Gabriel Veron, Lautaro e Caio Jorge somente. Não adianta, tem que chamar mais uma garotada da base, além da volta do Rafa Silva. E no meio de campo, até que tá bem ajustado, mas Matheus Pereira tem que começar a fazer a diferença. O primeiro turno do Cruzeiro foi o que foi, não foi por causa de Lucas Silva, não foi por causa de Ramiro, foi porque o Matheus Pereira estava sendo o motorzinho do time, estava fazendo uma atuação de gala, sendo elogiado pelo Brasil inteiro. E estava os atacantes também, obviamente, o Veron naquela ocasião, o Arthur Gomes e o Rafa Silva estavam sendo efetivos, o Barreal também, quando eram acionados. Então, precisa melhorar essa pontaria do Cruzeiro. A gente não pode ficar passando pela mesma situação. Assim como ano passado a gente teve isso com Wesley, Gilberto, Henrique Dourado e por aí vai. Esse ano a gente não pode ter com Lautaro, Caio Jorge, Rafa Silva voltando e Gabriel Veron o luxo de perder a quantidade de gols que a gente perdeu. Contra o Fluminense era pra gente ter saído com a vitória, mas por mais que tenha tido uma boa atuação no primeiro tempo, não adianta se não tiver a vitória. O Cruzeiro no primeiro turno, às vezes nem fazia uma atuação tão de gala, porém ele ia lá e conseguiu os 3 pontos no Mineirão e tem que voltar a ter esse fator mandante como um fator forte. O Cruzeiro, depois da partida contra o Fortaleza, que ele foi jogar em Cariacica, o fator mandante do Cruzeiro, que era 100% de aproveitamento, caiu demais. Então é buscar uns pontinhos fora de casa. No caso agora não tem mais isso, é 3 pontos, independente do adversário. E voltar a ganhar como mandante, conquistando os 3 pontos no Mineirão, que é seu território. Então os atacantes têm que voltar a fazer gol. O Cruzeiro tem que começar a relacionar mais jogadores de ataque para o Fernando Diniz. Não olhar para o banco e estar a mercê só dos jogadores que estão em campo ou só de meio campo, né? Porque meio campo tem a rodo no time do Cruzeiro. E os atacantes serem efetivos. O Cruzeiro relacionar mais jogadores e o Matheus Pereira voltar a jogar o futebol que jogava antes, porque vai ser muito importante, porque o Matheus Pereira jogando cresce o desempenho ali do Matheus Henrique, talvez cresça um desempenho ali do Barreal também, que vem fazendo algumas atuações bem abaixo, claro, também devido à lesão que ele teve. Mas é isso aí, né? O Cruzeiro agora enfrenta o Bahia dia 18, 9h30 no Mineirão. Cruzeiro entupiu o Mineirão buscar a vitória, porque dependendo de como for a rodada, o jogo contra o Bahia é um confronto chave para entrar no G6 novamente e buscar essa vaga na Copa Libertadores, que se não buscar é uma tragédia imensa para a temporada. Então é isso, pessoal, tá falado, até a próxima.